Nós estamos muito alegres com a sua presença nesse lugar. Tem várias pessoas de pé. Se você tiver um lugarzinho do seu lado, você pode levantar a sua mão para que as pessoas possam encontrar um lugar para sentar. Essa casa te recebe com muito amor e carinho, no nome de Jesus, no nome dos nossos pastores, pastor Nini, pastora Sara, os demais pastores. Você é muito bem-vindo neste lugar. E eu gostaria, junto com você, de fechar um instante os nossos olhos e fazermos uma oração. Aquele que já está aqui e que quer derramar vida sobre você. Vamos nos aquietar um pouquinho. Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa do Teu amor. A Tua graça que nos alcançou. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos convidar a plenitude do Teu Espírito que revela a Tua verdade, a trazer luz sobre nós, dissipando todas as trevas e toda a escuridão que possa ter alcançado a nossa vida. Pai, nós nos rendemos e nos prostramos, entregamos nossa vida, todo o nosso ser a Ti, no nome de Jesus. Amém? Bom, como vocês estão vendo, estou de amarelo. Olha que bonitinho, deram até um microfone amarelo para mim. Nós estamos, amados, fazendo esta série Luz na Escuridão, Esperança na Escuridão, né? E ali tem uma luz. E o amarelo, além de representar um alerta, né? Que é o que esse mês está fazendo, também representa a luz, né? Que nós dizemos e temos essa convicção que é a luz de Jesus que brilha e dissipa todas as trevas, amém? Então, este mês que nós estamos vivendo esse contexto de trazer à tona um assunto tão importante, que é o fato de muitas pessoas estarem desistindo de suas vidas por causa das pressões, por causa dos problemas, dos desafios que a vida tem apresentado. Nós, como igreja, estamos levantando uma voz para dizer para você que Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele deu a sua própria vida, enfrentando a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, amém? Glória a Deus. Então eu quero que você diga para alguém, há esperança para você. Diga com bastante convicção, porque pode ser que ela esteja precisando muito. A esperança para você. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E essa é a sua promessa. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então você nunca está sozinho. Mesmo que os problemas, mesmo que as circunstâncias, mesmo que aquilo que você tenha vivido, tenha te encurralado, te isolado diante das circunstâncias, saiba, você não está sozinho. Não desista da vida. Jesus está dizendo para você nessa noite, não desista da vida. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele nunca se esquece. A Bíblia diz que Ele não dorme e nem descansa, o guarda de Israel. Aquele que te ama, aquele que está do teu lado. E eu quero dizer para você, como eu já disse, Ele enfrentou até mesmo a morte, para que você possa usufruir da vida. Nós vimos na semana passada que como seres humanos, nós vamos enfrentar alguns ladrões da esperança. Esperança está ligado à fé, aquilo que eu espero que vai acontecer de bom. Ou você espera que vai acontecer algo muito ruim. Às vezes, quando a gente olha a circunstância difícil, você não começa a pensar que pode tudo dar errado? Mas a esperança, ela nos chama a confiar e andar por fé, na certeza de que Deus está cuidando das nossas vidas. E assim como nós vimos no domingo passado, a ansiedade, as lutas demoradas, as frustrações dos sonhos, muitas vezes querem nos convencer de que não tem saída.
Não tem mais jeito. Não tem sentido a vida. Mas o Senhor, Ele renova as nossas forças, a nossa esperança, porque Ele tem um sonho, um propósito com a nossa vida, com cada um de nós que está aqui, amém? Então hoje eu gostaria de falar sobre esperança em meio às pressões. Pressões, opa, tiraram o meu copo daqui? Não, esse eu não consigo. Lá o pastor está vindo. Então, enquanto o pastor vem, eu quero falar sobre essas pressões. Quantos aqui viveram ou estão vivendo sob pressões? Não tenha vergonha, gente, nós estamos nesse mundo. Esse mundo tem pressões, tá? A Bíblia diz que os irmãos no mundo inteiro sofrem os mesmos padecimentos. Então, você não tem problema se você está tendo problema, tá? Tudo bem? Então, o que é essas pressões? Aqui eu tenho um copo. Eu quero falar o que é pressão. Pressão é uma relação determinada, é uma relação a respeito de uma força determinada que se opõe a algo. Isso é uma pressão. Uma força exercida sobre um objeto, algo, algum espaço. Isso foi, amados, o que o pecado fez com o homem. Deus havia criado o homem de forma perfeita, com um propósito. E quando o homem, infelizmente, acreditou na mentira de Satanás, diante da expectativa que o inimigo trouxe, ele disse: olha, você tem tudo, mas te falta uma coisa. Você não pode comer do fruto. E colocou os olhos dos homens naquilo que ele não tinha. E de repente ele diz: e você não pode ser como Deus. Então ele lança sobre o homem um entendimento errado de que ele precisava ter mais do que ele tinha e ser mais do que ele era. Mas Deus já tinha criado ele perfeito. E queridos, por causa desse pecado hoje nós sofremos essas pressões. Essas pressões, pressão também tem a ver com aperto. Além da pressão para baixo, pode ser um aperto. Quando você vai tirar sangue, o que eles pedem para você fazer? Pressão, né? E aí não bastasse essa pressão, eles ainda amarram aquela borrachinha bem legal no braço, né? Para saltar mesmo a veia, para você poder tirar o sangue. Pressões, aperto, coações, imposição, opressão, violência, impacto. Tudo isso tem a ver com pressões, provas, e todos nós passamos por isso nessa vida. Quer ver um exemplo bem simples? Hoje não é muito comum, se eu fosse perguntar aqui. Esses dias eu conversava com uma grávida, né? E eu disse já a minha opção, mas eu vou fazer a parte natural que Deus fez. Quando uma mulher vai ter um filho, existe muita pressão para que o filho venha ao mundo, para que a vida venha a surgir nesse mundo. Hoje não é comum, a maioria das mulheres estão escolhendo a parte mais fácil, né? Mas isso é uma pressão que gera vida. A pressão do pecado gera morte, mas aquilo que Deus criou e as pressões que muitas vezes vivemos, você precisa aprender a discernir, porque muitas delas estão gerando vida, transformação. Algumas pressões simples que você vai talvez se identificar. Quando você ia na escola, como você ficava quando a professora marcava a prova? Tem uns que ficam assim, né? Ai, meu Deus. É difícil você não ficar nervoso diante de uma prova. É difícil você não sentir a pressão diante daquilo que você enxerga e talvez veja que é muito difícil. Então, desde pequeno, eu lembro que lá em casa, né, Eduardo, de vez em quando a gente conversa, né? E eu digo para ela: calma, filha, vai dar tudo certo, vamos orar. Por quê? Porque a pressão de ser aprovado,
a pressão da necessidade de provar que você sabe, que você consegue. Tudo isso está dentro das provas. Nós vivemos, queridos, provas físicas, provas emocionais, provas psicológicas, provas relacionais, pressão financeira, espiritual. E diante de tudo isso, nós também vemos outros exemplos. Quantos aqui sentem pressão quando precisam fazer testes físicos, quando precisam fazer entrevistas, quando passam por avaliações no trabalho, quando o casamento está chegando e tem tudo para ser preparado e você quer que dê tudo certo? Quando há uma decisão de mudança radical e você sente a pressão sabendo da responsabilidade da decisão que você tem para tomar. Quantas vezes pressões na hora de procurar um emprego, você bate numa porta, ela não abre, bate na outra, não abre, bate na outra, não abre, e as pressões vão chegando, as contas vão chegando, as dívidas vão sendo apresentadas, e a pressão vem. A pressão das doenças, a perda de alguém que fez com que você tivesse que mudar a sua vida. Quantas pressões. Pressões são momentos de desconforto. Quantos se sentem entusiasmados quando vão passar por uma prova? Tem pessoas que gostam, gente, de adrenalina, tá? Quantos aqui gostam de adrenalina? Bem pouquinho, né? Mas assim, é muita adrenalina, ou um pouquinho de adrenalina, né? Aquela só que dá aquele... Mas quando é muita pressão, a gente se sente desconfortável. E esse desconforto, muitas vezes, nós não queremos passar. Só que é necessário, muitas vezes, para que algo novo seja formado em nós. Amém? Gostaria que você abrisse lá o texto de João, capítulo 12, versículo 24, onde as palavras de Jesus nos convidam a refletir um pouquinho sobre um determinado tipo de pressão. E nós precisamos aprender a discernir a pressão que está sendo vindo de Deus e a pressão que está vindo do inimigo. Aqui Jesus fala: em verdade, vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Acontece, amados, que a semente por si só ela não pode produzir. Diz aí, semente sozinha não produz. Se ela não sofrer a pressão do crescimento, do nascimento, se ela não romper a casca, se ela não se submeter à terra onde ela foi lançada e ao céu para receber a chuva no tempo certo, até que surja algo novo para crescer e tomar uma nova forma, multiplicando para cumprir o propósito de Deus, ela continua sendo apenas uma semente. Só que quando Deus criou todas as coisas, Deus disse que havia algo que Ele gostaria que acontecesse sobre a terra. Ele liberou uma palavra de vida. E Ele disse: crescei e multiplicai. E sobre cada espécie Ele disse que ia reproduzir de acordo com a sua semente. Então a semente tem um propósito, e o propósito é que ela gere nova vida. E ela só vai fazer isso se ela sofrer a pressão da morte. Diz: ai, pastora, mas eu não quero morrer. Eu digo para você, eu já não ligo mais para isso, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Então a gente não teme mais a morte. Porém, queridos, eu quero dizer para você que essa morte é a morte do meu eu. Diga: eu tenho que morrer. Agora eu vou te explicar, não é fisicamente assim, tipo pabuf, né? É uma morte que está aqui dentro do meu eu, das minhas vontades, daquilo que o pecado colocou dentro de mim para que eu viva somente para mim mesma. Então, quando eu entendo isso, eu me submeto a este processo de Deus. Eu me submeto àquilo que o Senhor está fazendo e morrendo para mim mesmo, Cristo começa a viver em mim.
E ele começa a crescer em mim. E ele começa a produzir vida em mim e através de mim. Ele está nesse lugar. E Ele te convida essa noite a usufruir dessa vida que está sendo derramada. Porque é a sua palavra, é sua promessa. Ele é fiel. Você crê nisso? Quando Jesus estava dizendo essa palavra, Ele estava anunciando a sua morte. Nenhum ser humano na terra sofreu maior pressão que Jesus, quando Ele carregou não apenas uma cruz de madeira, mas carregou o pecado e as maldições do mundo inteiro. A Bíblia diz que Ele suava gotas de sangue. A Bíblia diz que o estado dele foi muito difícil. Ele estava sendo moído por causa dos nossos pecados, amassado. A pressão de tudo aquilo que nós havíamos de pagar estava sobre Jesus. Sabe por que Ele viveu isso? Para que nós pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aleluia! E eu gostaria que isso pudesse aquecer o teu coração, deixar queimar esta verdade dentro de ti. Deixa essa luz brilhar. Deixa essa luz de Jesus brilhar sobre você. Nós também vamos ver na vida de Paulo, ele nos instruindo na carta de Corinto. Paulo foi um homem que a princípio perseguiu a igreja de Jesus, até que ele teve um encontro, no momento onde a luz de Jesus envolveu a vida dele, e ele teve a graça e a salvação de Jesus revelada sobre sua vida. Desde então ele se tornou um pregador do evangelho, e desde então ele viveu muitas pressões sobre a sua vida. E eu gostaria de abrir com você lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Fazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! E nessa noite eu quero falar com você sobre a primeira pressão que nós vemos. A pressão do pecado, a pressão do mundo. De todos os lados nós somos pressionados. E essa pressão que nós vivemos hoje, meus queridos, é uma pressão que eu poderia dizer mais tecnológica do que qualquer outra coisa. Nada contra a tecnologia, tá, irmãos? Que fique claro. Não é meu melhor amigo, mas também não é meu inimigo. Então nós vemos hoje o apelo de propagandas, vitrines físicas. Quantos gostam de ver vitrine aqui? Só as mulheres vão levantar a mão, né? Eu já sei. As vitrines físicas e virtuais, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Uma vida de sucesso, de posses, aparentemente perfeita e feliz, onde não existem problemas. Isso tem enchido o nosso dia a dia de falsas expectativas. E o senso que sempre queremos mais, podemos mais, precisamos mais, e mais. Mais rápido, mais cedo, mais deste mundo. E quanto mais temos, mais queremos. E a insatisfação da carne toma o lugar do contentamento que está em Deus. Queridos, a pressão do mundo está aí. Eu não sei quanto tempo você gasta olhando estas coisas,
Mas eu tenho para você um novo endereço. Aqui estão as melhores notícias da sua vida. Aqui está a melhor expectativa de futuro que você pode ter. Aqui está a vitória sobre todo o poder do mal e tudo aquilo que nós temos enxergado. Aqui está a verdadeira verdade de que a vida não é só alegrias. Eu acho que você já sabe disso, né? Só que por que quando a gente vai no Facebook não tem ninguém chorando? Ninguém chora? Ou só eu que choro? Sabe que eu sou meio, né? Sim, eu choro, sou emotiva, mas enfim. Mas é só eu que choro então, né? Porque lá quando eu abro as redes sociais, está todo mundo bem bonito e bem lindo e bem sorrindo. E inclusive, gente, nesse mês de Setembro Amarelo, nós vemos que há um despertar no mundo, na igreja, sobre algo que é real. As pessoas estão frustradas, pensando que suas vidas não são boas. Quando elas olham lá fora para o mundo e vê tudo aquilo que o mundo tem, e elas começam a cair na mesma armadilha que Adão e Eva. Eu não tenho, que chega. Eu preciso mais. Eu tenho que ter a vida. Eu tenho que ter aquela roupa da vitrine, eu tenho que ter aquele carro que está lá, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que ter. E essa pressão tem levado muitas e muitas pessoas a perder o melhor de Deus nessa terra. O bom, queridos, é que a Bíblia diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje se você pode achar, amém? A segunda pressão que eu quero ver com você é das constantes comparações. Quando tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos nos outros, começamos a nos comparar. É como se a xícara dissesse para o copo, eu sou muito mais bonita. Eu sou muito mais resistente. Eu sou maior. Eles vão preferir a mim. E aí o copinho desesperado, olha, meu Deus, eu sou de plástico. Eu sou frágil, eu nem cabo tanto assim. Ninguém vai me querer, eu sou descartável, inclusive. É assim que muitas pessoas têm se sentido, quando entram na comparação. E infelizmente o inimigo conseguiu esse direito. E a nossa mente tem sido bombardeada, mostrando um mundo perfeito que não existe, trazendo as pessoas a olhar para a vida dos outros. Então nós olhamos lá na internet, vemos o fulano feliz, bem, outro cheio de dinheiro, a família crescendo, o casamento parecendo perfeito. Porque casamento é perfeito, né, gente? Aleluia, viu? O pastor disse aleluia. Não é porque eu e você não somos. O único perfeito está lá. É Jesus. E Ele está em nós através do seu Espírito para nos ensinar a vencer as pressões. Amém? Então essas pressões, queridos, elas dizem assim quando eu comparo a minha vida. Eu só vou ser feliz se eu tiver o que o fulano tem. Eu só vou ser feliz se eu for que nem o ciclano. Não vou usar nomes aqui para não expor ninguém, tá, gente? Porque o cicrano e o fulano vocês já conhecem, né? Então, amados, se eu tiver a casa como ele tem, se eu tiver o trabalho que ele tem, se eu tiver a família que ele tem, logo os nossos olhos se voltam para isso. E a frustração toma conta da nossa vida e nós perdemos o prazer de viver por achar que a nossa vida não tem nada a ver com isso e nós não somos felizes. Porque nós não somos como os outros. E quando a vida perde o sentido, amados, ela perde todo o brilho, todo o colorido. E quando eu estou debaixo desse tipo de pressão, geralmente eu tenho dificuldade de enxergar o lado bom das coisas. Porque eu sempre comparo o meu lado ruim com o lado bom do outro. E a Bíblia nos diz, amados, que se nós tivermos que nos comparar com alguém e imitarmos alguém, que esse alguém seja
Jesus. Porque Ele foi quem nos amou, Ele quem teve misericórdia de nós, Ele quem nos ensina a cada dia, Ele que renova sobre nós a misericórdia do Senhor todos os dias. É Ele que está com você, é Ele que a palavra diz que é fiel e que Ele nunca te deixará nem te desamparará, é Jesus. Terceira pressão que eu gostaria de ver contigo é a pressão de nós mesmos. Diga, ui. Já não chega o mundo pressionar, já não chega as comparações pressionar, aí eu resolvo dar mais uma forcinha, né? E essa pressão de nós mesmos, ela está relacionada ao que eu tenho que ser, ao que eu tenho que fazer. A palavra prazer em viver e dizer, eu amo fazer isso, eu me alegro em estar com as pessoas, eu quero fazer tal coisa para ajudar, ela fica de fora e sabe o que entra? Eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar que eu sou boa, eu tenho que ser o melhor. Quantos aqui se cobram? Quantos aqui vivem sobre cobrança própria? Eu falo que eu acho que é a pior das cobranças. Porque você convive com você 24 horas. O Facebook, o celular, você ainda consegue deixar de lado, né? As comparações, se você não está vendo a pessoa, você consegue deixar de dar mais com você, você convive 24 horas. E muitas vezes você está ali se cobrando. E você está exigindo de você na expectativa de que você seja feliz. Você começa a dizer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu não posso errar. Eu não tenho o direito de errar. E quando isso acontece, valores são estabelecidos, de que eu tenho que ser o melhor, de que se eu precisar desrespeitar os limites para chegar aonde eu quero, eu vou fazer, para provar que eu sou bom. E muitas vezes nisso sucumbimos nesse desgaste, nesse esgotamento, que muitas vezes convence muitas pessoas a tirar a sua própria vida. Porque nunca é bom que chega. Infelizmente, queridos, nós vemos isso acontecendo. E nós vemos que as pressões, elas começam desde pequeno. Eu vou pedir para o teclado subir, fazendo um favor. Eu gostaria de encerrar essa palavra nessa noite. E gostaria de falar para você, Jesus te ama. E eu não estou falando porque a gente sempre fala. Eu estou falando porque naquela cruz, Ele se entregou por você. Jesus te ama. Você é o fruto do sonho de Deus. Você nasceu no coração de Deus antes de chegar nesse mundo. Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso eu gostaria que você nessa noite pudesse se colocar diante do Senhor. E dizer para a escuridão que está te cercando: eu conheci a luz. E essa luz é Jesus. E ela está brilhando. E ela vai mandar embora todas as trevas, desde que você se exponha a estar nesse relacionamento com Ele. Desde que você aceite que esse amor invada a sua vida e comece a te dar novas direções. Desde que você comece a aceitar estas verdades e não mais as mentiras que te contaram. Quando você era criança, talvez, e disseram: você não era bem aquilo que eu esperava. Quando talvez disseram para você: por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu primo? Por que você não é igual a fulano? Quando pressões começaram a ser lançadas sobre você, no seu trabalho, você é um incompetente, eu estou te pagando e você não está fazendo o serviço que eu mandei você fazer. Você precisa render mais, você precisa fazer mais.
Quantas pressões nós passamos dentro do casamento, quantas expectativas para o outro. Por que você não me agrada? Por que você não me trata assim? Por que você não faz aquilo para mim? Por que você não corresponde àquilo que eu esperava de você? Quantas vezes você já falou para você mesmo: você não vai conseguir, você não é capaz? Quantas vezes você já se convenceu de que sua vida não tinha valor comparado com outras pessoas? Fulano que é importante, ninguém liga. Se eu viver ou se eu morrer, vai fazer diferença. Eu quero nessa noite, amados, dizer para você que Jesus morreu no teu lugar, porque você era importante, porque você tem valor, porque um dia Ele olhou para você e Ele sabia que você estaria aqui hoje para ouvir e para saber que o seu amor é poderoso para te trazer verdade e luz no meio da escuridão. Porque quando nós estamos na escuridão, nós ficamos cegos. Deus quer te trazer de volta as suas qualidades. Deus te fez inteligente. Deus te fez exclusivamente. Deus te fez para ser a casa favorita do Senhor. E essa é a esperança que brilha em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abatidos, não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Coloque os teus olhos em Jesus. Coloque os teus olhos em Jesus. Olhe para Jesus e receba a esperança. Porque Jesus sabe o que você está passando e sentindo. Jesus sofreu todas as dores. Ele sabe os fardos que você tem carregado. Ele sabe de todas as coisas. Por isso lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz: vinde a mim. E esse é o meu convite para você responder essa palavra nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Muitas vezes nós carregamos as mentiras, nós carregamos as ofensas, nós carregamos as comparações, nós carregamos pressões, e chega um ponto que a gente quase não consegue prosseguir, quando não desistimos da vida. Jesus está aqui para dizer que sua morte não foi em vão. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus disse, vos aliviarei. Nessa noite o Senhor quer te dar alívio, alívio de verdade, alívio de verdade, porque Ele pode. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu a opressão, Ele venceu todo o poder do mal, Ele venceu para que você pudesse vencer, para que você pudesse usufruir dessa vitória. Então Ele diz:
vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tudo que a gente quer, amados, quando estamos sob pressão, é descansar, é ter um tempo, um momento de alívio. Quando as pessoas chegam ao ponto de tirar sua vida, é porque elas estão vivendo sobre uma pressão e tudo que elas querem é alívio. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus quer aliviar a sua vida. Ele quer te dar descanso. E Ele tem poder para isso, porque lá na cruz, Ele conquistou este poder. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele está aqui nessa noite para fazer diferença na tua história. E Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Eu gostaria de chamar a Daiane aqui. A Daiane vai dar um testemunho de como ela pôde usufruir desse descanso em Jesus. Aleluia. E contar um pouquinho da sua história. Boa noite, a paz. Eu vou ler porque eu estou um pouquinho nervosa e eu não gosto muito de microfone. Liga essa luz aqui pra gente, faz favor. Essa aqui. Bom, no final de 2016, depois de enfrentar um diagnóstico de uma doença sem cura, que me trouxeram muitas restrições, que no momento eu não entendia, uma pressão muito grande no trabalho, provações que pareciam não ter fim, tive um alto desgaste físico, mental e emocional. De querer ser perfeita, me cobrar muito, eu entrei em crise. O medo, a angústia, o desânimo, o choro, a frustração e a falta de expectativas instalaram no meu coração. A não aceitação do novo, da mudança, não só alimentar como no trabalho, me levaram a acreditar que Deus já não me escutava mais. E aos poucos eu fui deixando de ter a intimidade com Deus. Eu orava, mas parecia que a oração não chegava até Ele. Já não lia mais a Bíblia, já não fazia mais TSD. Então, no início de 2017, depois de uma crise, fui diagnosticada com depressão. Fui medicada, afastada por alguns dias do trabalho. Mas eu já não conseguia mais trabalhar direito, cuidar da minha família, me cuidar. O sorriso, ver o lado bom das coisas já não tinha mais sentido. Por ser cristã, por já ter vivido tantos milagres na minha vida, na minha casa, eu não aceitava que uma pessoa cristã poderia ter depressão. Tentei lutar com a força do meu braço, desisti de buscar a Deus. Existia uma luta muito grande em minha mente, onde o medo, a amargura, o desânimo se instalaram. E quando eu já não tinha mais forças, eu tentei o suicídio. Apesar de entender que não era o correto a fazer, de ter conhecimento da palavra, eu sabia que ia deixar muito sofrimento para minha família. Num momento de crise, depois de um dia que passei por uma pressão muito grande, eu tomei uma autodosagem de um antidepressivo. Eu queria, na verdade, era acabar com a dor que eu estava sentindo, com aquele sofrimento constante, trazer um alívio para minha alma. Queria dormir, esquecer o que estava passando. Na verdade, eu não queria, eu não sabia lidar com a dor e com as emoções, eu estava muito cansada. Mas, graças a Deus, meu marido chegou a tempo, me levou para o hospital. No dia seguinte, já na casa da minha mãe, para não ficar sozinha, mais uma vez aquela dor voltou. E na madrugada, como já era constante, há um ano eu não dormia direito, tentei outra vez. Mesmo sendo vigiada, com medicação e quase um enforcamento, que eu desisti, porque na hora veio a palavra de Deus e eu vi que aquilo não era o certo. Então eu pedi ajuda. No outro dia, a minha família me levou um outro médico e ele achou melhor uma internação para ajuste de medicação e para minha segurança. E o meu maior medo me sobreveio.
sozinha, me sentia na escuridão, no fundo do poço. Eu não enxergava mais nada, parecia que estava cega. Um quarto sem janelas, trancado e vigiada. Foi a pior experiência da minha vida, mas hoje eu vejo quanto foi necessário. Eu entendo como Deus cuidou de mim, mesmo quando eu estava lá. Foi então que lá mesmo eu comecei a orar. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. E graças a Deus, eu tive uma internação inédita. Que lá eles não fazem internação com menos de 30 dias. Eu fiquei 7 dias. Foi um processo lento, mas com tratamento e muitas orações e ajuda da minha família, aos poucos eu começava a enxergar a luz na escuridão. Hoje eu sou testemunha do cuidado e do amor de Deus. No silêncio, Ele me ensinou a confiar e descansar nele. Eu não ouvia, mas a muralha caiu. Na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas atitudes. Eu não via, mas uma porta se abriu no meu trabalho. Continuo tendo tribulação, pressões, mas hoje eu descanso e eu confio em Deus. Eu vejo com outros olhos e busco em Deus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, também ao meu marido. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, meu pai, que me acolheram, que oraram junto comigo, choraram, que não me abandonaram. As minhas irmãs, meus cunhados, há 2 tias minhas que estiveram muito presentes comigo e a minha prima Raíssa. Aos amigos da igreja, os amigos de fora, os pastores que também oraram. E quero deixar um recado para você que está passando por isso, ou tem alguém da família, que a gente tem que confiar e descansar no Senhor. E nunca perder a esperança, a confiança em Deus. Deus sempre tem uma solução. Aleluia. E Ele é o meu refúgio, em quem eu confio, todos os dias da minha vida, a minha alegria. Se coloque de pé, querido. Obrigada, Dai, por poder compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Queridos, todos nós passamos por tribulações e pressões. Talvez você esteja passando nesse momento. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Mas antes disso, você encontre alguém para você abraçar. Se você estiver sozinho, por favor, não deixe ninguém sozinho. Encontre alguém. Porque muitas vezes nós dizemos aonde Jesus está. Ele está na vida do teu irmão que está do teu lado. E sabe, os braços deles muitas vezes representam os braços de Deus, dizendo para você, você não está sozinho. Você não precisa desistir da vida. Eu gostaria, querido, que você pudesse orar por essa pessoa. Ore com as suas palavras, ore do seu jeito, não fique sozinho. Por favor, se tiver alguém sozinho, levante sua mão, não fique sozinho. Sabe, o Senhor diz para você, Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos aprender contigo. Queremos sim, Senhor, ir até o Senhor. Queremos sim, Deus, obedecer este convite do Senhor, aceitá-lo. Porque reconhecemos o Teu amor, que o Senhor nos amou até o fim, nos amou, Senhor, a ponto de se entregar, Senhor, e morrer em nosso lugar. Pai, nessa noite nós nos arrependemos, Senhor, de olhar para o mundo, de nos compararmos, esquecendo que o Senhor nos fez.
Nos arrependemos, Senhor, de trazer pressões sobre nós mesmos, as quais o Senhor naquela cruz queria, Senhor, remover. E nessa hora, Senhor, nós queremos lançar sobre o Senhor estes fardos. Fardos de pecado, fardos de culpa, fardos de ofensas. Deus, nós queremos liberar o nosso coração com o mesmo perdão ao qual nós fomos perdoados. Nós queremos agora liberar estas pessoas, Senhor. E queremos ser livres, andar livres no descanso e no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos aprender contigo. Por isso, Senhor, nos perdoa. Limpa o nosso coração, nos cura, nos sara, nos ensina a caminhar neste caminho de graça que o Senhor abriu, este novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Nos ensina a nos render na Tua presença, a buscar a Tua face, a viver na Tua luz. Tu és a nossa esperança. Nós reconhecemos nessa noite, Jesus, Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança viva e poderosa. Por isso, Jesus, nós Te entregamos o nosso viver. E clamamos um milagre, Senhor. Um milagre sobre as vidas que nessa noite, Senhor, chegaram aqui sem esperança. Um milagre, Senhor, nestes corações que estão aflitos e pressionados, que perderam e não sabiam aonde mais estavam, longe do Senhor. Toca estas vidas, Pai. Deus, ressuscita sonhos. Ressuscita, Senhor, a verdade, Senhor, que Tu tem plantado. Faz nascer, Senhor, algo novo. Pelo poder do nome de Jesus. Livra da morte, Senhor. Deus, afasta todo o inimigo e as opressões que têm estado sobre estas vidas. Nós repreendemos. Em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos todo espírito mentiroso, todo espírito de morte desse lugar e destas vidas. Proclamamos o nome de Jesus, que é sobre todo nome, sobre cada um aqui. E declaramos que este poder de vida está sendo liberado agora sobre eles, abundantemente. Renovando corações, renovando esperanças, renovando sonhos, renovando propósitos, pelo poder do nome de Jesus. Nós celebramos a Ti, Jesus, celebramos a vida, Senhor, celebramos o que o Senhor conquistou na cruz, celebramos o Teu amor. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. És fiel em todo tempo. Vamos cantar essa verdade. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma cantarei a bondade de Deus. Oh, és fiel em todo